A pessoa com mais influência no seu ambiente provavelmente não é a que fala mais nas reuniões, não é a que se promove constantemente, e não é a que parece mais confiante. É a que entende 10 princípios contra-intuitivos que a maioria nunca aprendeu. Não porque são difíceis, mas porque vão contra tudo que a cultura popular ensina sobre poder e respeito. E o que vou te mostrar agora pode mudar completamente como você entende influência. Porque cada um desses 10 princípios vai parecer errado à primeira vista. Mas quando você entende a psicologia por trás, tudo faz sentido. Se você já sentiu que trabalha duro, mas não recebe o reconhecimento que deveria, se já teve uma ideia ignorada e minutos depois alguém fala a mesma coisa e todos concordam, se já percebeu que pessoas menos qualificadas têm mais influência, este vídeo vai explicar exatamente por quê. Não vou te dar truques de linguagem corporal. Não vou te ensinar frases de efeito. Não vou te prometer transformação instantânea. O que vou te mostrar são 10 hábitos que pessoas naturalmente poderosas praticam. E quando você reconhece esses padrões, você para de tentar forçar respeito e começa a cultivá-lo naturalmente. Porque a verdade que poucos entendem é esta. Respeito não vem principalmente de competência técnica. Vem de como você se comporta. E existem padrões de comportamento que constroem autoridade e padrões que a destroem. A maioria nunca aprendeu a diferença. E então se perguntam por que não são levadas tão a sério quanto poderiam. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Epicteto era ex-escravo sem dinheiro ou posição. Sêneca era conselheiro de imperadores. 3 homens, 3 contextos completamente diferentes. Mas todos praticavam os mesmos princípios. E esses princípios lhes davam autoridade que não dependia de título ou cargo. Você está prestes a descobrir cada um deles. Mas antes de começar, algo importante. Alguns desses princípios vão parecer completamente contra-intuitivos. Vão ir contra tudo que você ouviu sobre confiança e poder. E se você apenas concordar intelectualmente, mas não entender por que funcionam, vai continuar operando do jeito antigo. Então cada princípio que vou te mostrar tem camadas. A maioria vê só a superfície, e por isso nunca implementa de verdade. Mas quando você entende as camadas profundas, esses hábitos se tornam óbvios. E quando se tornam óbvios, você não precisa forçar. Você simplesmente age diferente. Os estoicos te deixaram um código. Vou te mostrar como decifrá-lo. Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força. É um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo. Um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas segue aqui comigo porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. O primeiro princípio é o mais contra-intuitivo de todos. E quando você entende ele, você reconhece por que tantas pessoas perdem influência sem perceber. Pessoas poderosas falam muito menos do que a maioria imagina. E quando falam, cada palavra carrega peso. O padrão comum é o oposto. Preencher cada silêncio com palavras. Explicar demais, elaborar demais, justificar cada detalhe. E quanto mais palavras, menos cada uma vale. Pensa na última reunião que você participou. Quem teve mais influência? Provavelmente não foi a pessoa que falou mais. Foi a pessoa que falou pouco, mas quando falou, todos pararam para escutar. Porque escassez cria valor. E palavras escassas têm valor que palavras abundantes nunca terão. E aqui está a psicologia por trás disso. Quando alguém fala demais, está comunicando subconscientemente que precisa de validação. Está tentando convencer, tentando provar algo, preenchendo o desconforto do silêncio porque não aguenta a atenção. E isso comunica insegurança para quem está observando. Quando alguém fala menos e deixa suas palavras respirarem, está comunicando algo completamente diferente. Não precisa de aprovação. Disse o que tinha que dizer. Se a pessoa concorda, ótimo.
Se não concorda, não vai desperdiçar energia tentando convencê-la, porque não precisa que todos concordem para ter paz interna. Marco Aurélio escrevia sobre isso nas Meditações. Ele dizia que palavras desnecessárias são peso morto que arrasta você para baixo, e quanto mais peso morto você carrega, mais devagar você se move. Então ele praticava economia brutal de palavras, não porque era tímido, mas porque entendia que cada palavra não dita era uma palavra que não podia ser usada contra ele. E tem um nível ainda mais profundo aqui. Quando alguém fala menos, força as pessoas a prestarem mais atenção. Elas não podem mais deixar as palavras passarem porque não há contexto excessivo. Há apenas o essencial. E o essencial exige atenção total. Conheci alguém que trabalhava em uma empresa onde reuniões eram intermináveis. Todos falavam demais. Todos se justificavam excessivamente. Todos tentavam provar que estavam trabalhando duro. Exceto uma pessoa. Ela ficava em silêncio a maior parte do tempo. Observava. E quando falava, era uma frase, 2 no máximo. E imediatamente todos paravam para escutar. No começo, ela me contou, foi brutalmente difícil, porque o impulso natural é preencher silêncio, é explicar mais, é ter certeza que todos entenderam completamente. Mas ela resistiu ao impulso conscientemente. E em 3 meses, as pessoas começaram a vir diretamente pedir a opinião dela antes de tomar decisões. Porque a opinião dela tinha peso real. E tinha peso porque era rara e pensada. Então o primeiro princípio é economia brutal de palavras. Falar quando há algo que realmente vale a pena ser dito. E quando falar, falar uma vez. Não repetir de 10 formas diferentes esperando que alguém concorde. Dizer, soltar completamente, seguir em frente. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim. Para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora o segundo princípio, e esse aqui muda completamente a dinâmica de poder quando você entende. Pessoas poderosas não reagem imediatamente a nada. Elas criam espaço deliberado entre estímulo e resposta. O padrão comum é reagir no exato segundo que algo acontece. Alguém critica, defesa automática. Alguém provoca, contra-ataque imediato. Alguém discorda, argumentação instantânea. E essa reação imediata comunica algo fundamental. Falta de controle. Porque quando alguém reage no segundo que algo acontece, está mostrando que a outra pessoa tem poder sobre ela. Ela apertou um botão e houve resposta como máquina programada. Pessoas poderosas nunca dão esse poder. Quando alguém tenta provocá-las, elas pausam deliberadamente. Observam a provocação como se estivessem assistindo de fora. Reconhecem o impulso visceral de reagir. E então, escolhem conscientemente como responder. E às vezes a resposta mais poderosa é não responder absolutamente nada. Você já viu alguém ser criticado publicamente e não responder imediatamente? Todos esperando a defesa automática, a justificativa desesperada, o contra-ataque emocional. E a pessoa apenas fica em silêncio por alguns segundos que parecem eternos. E então responde com calma total, ou simplesmente não responde. E você percebe instantaneamente que ela tem controle absoluto da situação. Isso é poder verdadeiro. Não é ausência de emoção. É presença de escolha. A pessoa sentiu raiva, sentiu o impulso brutal de contra-atacar, mas escolheu conscientemente não ser controlada por isso. Epicteto ensinava isso com intensidade para seus alunos. Ele dizia que entre o que acontece e sua resposta existe um espaço, e nesse espaço está toda a sua liberdade. Mas a maioria não sabe que esse espaço existe, porque pula direto do estímulo para a reação automática. E aqui está o que acontece nesse espaço quando você aprende a usá-lo. Primeiro, a intensidade emocional diminui drasticamente. Raiva no primeiro segundo é 10. Raiva 3 segundos depois já é 6. Raiva 10 segundos depois é 3.
Então apenas pausar já dá vantagem emocional gigantesca. Segundo, você ganha a perspectiva que o calor do momento rouba. No exato momento algo parece enorme, urgente, insuportável. Mas quando você pausa e observa com distância, percebe que a maioria das provocações são pequenas demais para merecer energia preciosa. Terceiro, e isso é o mais poderoso, você inverte completamente a dinâmica de poder. A pessoa que provocou esperava reação emocional imediata. Esperava te ver perturbado, defensivo, descontrolado. E quando você não reage como esperado, ela fica confusa. E confusão é perda total de controle. Conheci alguém que tinha chefe extremamente tóxico que adorava provocar em reuniões. Ele fazia comentários passivo-agressivos calculados esperando ver as pessoas se defenderem desesperadamente. E funcionava com todos. Todos se defendiam, se justificavam, ficavam visivelmente perturbados, exceto essa pessoa. Ela me contou que nas primeiras vezes foi brutalmente difícil resistir ao impulso. O impulso de se defender era visceral, quase físico. Mas ela praticou pausar deliberadamente. Chefe fazia comentário venenoso. Ela respirava 3 vezes devagar. E então respondia com calma absoluta. Ou simplesmente deixava o comentário morrer no ar. E em 2 semanas, o chefe parou de provocá-la completamente. Porque não estava conseguindo a reação emocional que queria. E provocadores só continuam quando conseguem reação. Então, o segundo princípio é criar espaço deliberado entre estímulo e resposta. Não é ignorar o que acontece. É reconhecer o impulso de reagir e escolher conscientemente se vai agir baseado nele ou não. Isso está fazendo sentido para você? Me conta nos comentários. O terceiro princípio vai contra tudo que a cultura do hustle ensina. E é um dos mais poderosos quando você entende a psicologia profunda. Pessoas poderosas admitem quando não sabem algo. O padrão comum é fingir que sabe absolutamente tudo. Existe pavor de dizer não sei porque parece mostrar fraqueza. Então as pessoas inventam, especulam, falam com confiança sobre coisas que não entendem. E pessoas inteligentes percebem imediatamente. E aqui está a ironia brutal. Fingir que sabe quando não sabe te faz parecer fraco. Admitir que não sabe te faz parecer forte. Porque admitir ignorância demonstra 2 coisas: autoconhecimento brutal sobre limites e segurança suficiente para não precisar fingir expertise que não tem. Pensa na última vez que alguém te fez uma pergunta sobre algo que você não sabia. Qual foi o impulso? Provavelmente foi tentar dar uma resposta mesmo sem ter certeza. Porque o silêncio de não sei parece desconfortável, parece incompetência, parece fraqueza. Mas agora pensa na pessoa mais competente que você conhece de verdade. Quando você faz uma pergunta que ela não sabe responder, ela diz o quê? Ela diz não sei. Sem drama, sem desculpas, sem tentar disfarçar. E você respeita ainda mais porque ela não está tentando te enganar. Ela está sendo honesta sobre seus limites. Marco Aurélio era imperador de Roma. Ele podia fingir que sabia absolutamente tudo. Podia fazer decretos baseados em especulação e ninguém questionaria. Mas ele tinha conselheiros especificamente para áreas que não dominava. E ele ouvia com atenção. Porque entendia que admitir que não sabe é o primeiro passo para aprender de verdade. E tem outro nível psicológico aqui ainda mais profundo. Quando você admite que não sabe algo, cria espaço para aprender sem ego bloqueando. Pessoas que fingem que sabem tudo param de crescer completamente. Porque não podem admitir que precisam aprender algo novo sem destruir a imagem frágil que construíram. Pessoas poderosas não têm essa prisão. Podem dizer não sei, vou pesquisar e te respondo depois. Podem dizer essa não é minha área de expertise, mas conheço alguém que pode te ajudar. E isso não diminui poder. Isso demonstra poder através de honestidade. Conheci alguém que entrou em uma posição de liderança sem experiência prévia. Nos primeiros dias, ela me contou, o impulso era fingir que sabia absolutamente tudo. Porque achava que os outros esperavam que ela tivesse todas as respostas imediatamente. Mas ela fez o oposto. Quando não sabia algo, dizia abertamente, não tenho experiência nisso, preciso da ajuda de vocês. No começo foi desconfortável. Mas em 2 semanas, a equipe inteira estava investida no sucesso dela. Porque ela não estava fingindo ser algo que não era.
Ela estava sendo honesta. E honestidade cria confiança real. E confiança real é a base de poder sustentável. Então o terceiro princípio é honestidade sobre limites. Não fingir que sabe quando não sabe. Admitir sem drama, aprender, crescer. E isso te torna infinitamente mais respeitado. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. O quarto princípio é algo que vai contra instintos sociais profundos. E é um dos mais poderosos que existem. Pessoas poderosas não se justificam excessivamente. Elas tomam decisões baseadas em princípios e seguem em frente. O padrão comum é justificar constantemente. Justificar por que fez algo, por que não fez algo, por que pensa de determinada forma. E quanto mais justificativas, mais fraca a posição parece. E aqui está por quê. Justificativa constante comunica necessidade de aprovação externa. A pessoa fez uma escolha, mas não está segura dela internamente. Então explica excessivamente, dá contexto infinito. Espera que o outro concorde e valide. E isso comunica insegurança para quem está observando. Pessoas poderosas fazem diferente. Tomam decisões baseadas em seus princípios internos. E quando alguém discorda ou questiona, não entram automaticamente em modo justificativa. Podem explicar brevemente se a pessoa merece explicação, mas não ficam tentando convencer obsessivamente. Pensa na última vez que você fez uma escolha e alguém questionou. Talvez decidiu não ir em um evento social. Alguém pergunta por quê. Qual foi a resposta? Provavelmente foi uma justificativa longa. Ah, é que estou muito cansado e tenho que acordar cedo amanhã. E além disso não conheço muita gente lá. E realmente preciso descansar porque a semana foi brutal. Vê como isso é tentar convencer a pessoa que a decisão é válida. Vê como é buscar aprovação indireta. Pessoa poderosa responde diferente. Decidi não ir. Ponto final. Se a pessoa insiste, pode dizer prefiro ficar em casa hoje. E isso é final. Sem mais elaboração. Não é grosseria. É clareza. Ela não deve satisfação sobre como gasta o próprio tempo. E ao não se justificar excessivamente, está comunicando que está confortável com suas escolhas independente de aprovação alheia. Sêneca escrevia sobre isso. Ele dizia que você nunca deve explicar mais do que o absolutamente necessário, porque cada explicação extra é uma oportunidade para a pessoa questionar e atacar. E quando você entra em modo defesa explicando cada detalhe, já perdeu a posição de poder. E tem um nível ainda mais profundo aqui. Quando você para de se justificar, força as outras pessoas a respeitarem suas decisões. No começo elas vão estranhar, vão insistir, vão tentar te fazer explicar. Mas quando você mantém suas decisões sem justificativas excessivas, eventualmente elas param de questionar. Porque percebem que você não vai mudar de ideia baseado na opinião delas. Conheci alguém que tinha família extremamente invasiva. Toda decisão ela tinha que justificar exaustivamente. Por que escolheu essa carreira? Por que não casou ainda? Por que mora nessa cidade? E ela passava horas explicando, justificando, tentando fazer eles entenderem e concordarem. E nunca era suficiente, até que ela parou. Família questionava a decisão. Ela dizia, é a minha escolha. Família insistia. Ela repetia calmamente, é a minha escolha. Sem explicações longas, sem justificativas elaboradas, sem tentativas de convencer. E em alguns meses a família parou de questionar tanto, porque perceberam que ela não estava mais aberta a ter suas decisões validadas por eles. Então, o quarto princípio é tomar decisões e seguir em frente sem justificativas excessivas. Pode explicar brevemente se quiser, mas não entrar em modo convencimento, porque suas escolhas não precisam de aprovação alheia para serem válidas. O que você acha desse aprendizado? Comenta aqui embaixo. Agora o quinto princípio, e esse aqui vai te surpreender por ser tão simples mas tão raramente praticado. Pessoas poderosas mantêm promessas pequenas religiosamente. O padrão comum é fazer promessas grandes que soam impressionantes, mas quebrar promessas pequenas constantemente. E então se perguntar por que ninguém leva a sério. E aqui está a verdade. Promessas pequenas constroem ou destroem credibilidade completamente.
Quando alguém diz, vou te ligar amanhã e não liga, perde credibilidade. Quando diz, vou te mandar aquele arquivo hoje e não manda, perde credibilidade. Quando diz, vamos marcar um café essa semana e nunca marca, perde credibilidade. E a maioria nem percebe o dano. Porque são coisas pequenas. Ninguém vai cobrar agressivamente. Ninguém vai fazer cena. Mas subconscientemente as pessoas param de confiar na palavra. E quando param de confiar na palavra, todo o poder se vai. Pessoas poderosas são obsessivas com promessas pequenas. Se dizem que vão fazer algo, fazem sem exceção. Se percebem que não vão conseguir fazer, avisam antes proativamente. Não deixam as pessoas esperando, porque entendem que credibilidade é construída através de centenas de promessas pequenas cumpridas consistentemente. Marco Aurélio escrevia sobre isso. Ele dizia que sua palavra é literalmente tudo que você realmente possui. Dinheiro pode ser tirado, posição pode ser tirada, mas se sua palavra tem valor real, você sempre tem poder. E sua palavra só tem valor se você a honra religiosamente. E aqui está o que acontece quando alguém é religioso com promessas pequenas. Primeiro, as pessoas começam a contar de verdade. Elas sabem que se a pessoa disse que vai fazer, vai fazer. E isso é extremamente raro. A maioria é tão inconsistente que quando alguém é consistente, isso se destaca brutalmente. Segundo, quando essa pessoa eventualmente faz uma promessa grande, as pessoas acreditam completamente. Porque ela tem histórico sólido de cumprimento. Não é só palavras vazias, é ação consistente. Terceiro, ela cria reputação de confiabilidade que vale mais do que qualquer outra característica. Pessoas preferem trabalhar com alguém confiável que é mediano em habilidade do que com alguém brilhante que não cumpre o que promete. Conheci alguém que começou em posição júnior em uma empresa. Ela não tinha habilidades técnicas impressionantes. Não era a mais criativa. Não era a mais rápida. Mas ela tinha uma característica. Se dizia que ia fazer algo, fazia. Sempre. Sem exceção. Sem desculpas. Em um ano, ela me contou. Gestores começaram a dar projetos importantes especificamente para ela. Não porque ela era a melhor tecnicamente, mas porque eles sabiam que se ela pegasse o projeto, ele seria entregue. E isso era extremamente raro. A maioria pegava projetos e depois tinha 1000 desculpas porque não entregou no prazo ou na qualidade prometida. Em 3 anos ela foi promovida 2 vezes. Não por habilidade técnica superior, mas por confiabilidade absoluta. E ela me disse algo que nunca esqueci. Eu percebi que a maioria são inconsistentes com coisas pequenas. Então eu me tornei obcecada por ser consistente. E isso sozinho me deu mais oportunidades do que qualquer habilidade técnica. Então o 5º princípio é honrar promessas pequenas religiosamente. Não dizer que vai fazer algo se não tem certeza. E se disse que vai fazer, fazer. Sempre. Porque sua palavra é seu poder. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental, e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. O 6º princípio é algo que muitas pessoas nunca praticam e por isso ficam presas em ciclos de frustração. Pessoas poderosas estabelecem limites claros sem agressividade. O padrão comum é não ter limite nenhum ou estabelecer limites de forma explosiva e depois se arrepender. E ambos os extremos enfraquecem a posição. Quando não há limites, as pessoas abusam do tempo, da energia, da generosidade. E nasce ressentimento que não é expresso. E esse ressentimento corrói por dentro, e as pessoas percebem que não há consequências. E então abusam ainda mais. Quando limites são estabelecidos de forma agressiva, a explosão depois de acumular ressentimento. E explosão sempre parece descontrole.
porque a pessoa esperou demais, engoliu demais, e então reagiu de forma desproporcional ao gatilho imediato. Pessoas poderosas fazem diferente. Estabelecem limites cedo, de forma clara, sem emoção excessiva. Alguém pede algo que viola um limite. Elas dizem, não posso fazer isso. Sem desculpas longas, sem agressividade, sem drama. Apenas clareza. E aqui está a psicologia. Limites claros comunicam autorrespeito fundamental. A pessoa não está disponível para qualquer coisa, a qualquer momento. Seu tempo tem valor. Sua energia tem valor. E ela protege esse valor conscientemente. Quando limites são estabelecidos sem agressividade, há demonstração de controle. Não é reação emocional. É ação baseada em princípios claros. E isso é poder verdadeiro. Epicteto ensinava seus alunos a serem absolutamente claros sobre o que vão aceitar e o que não vão aceitar. Ele dizia que você não pode controlar o que as pessoas pedem, mas controla completamente o que aceita. E quando você aceita coisas que violam seus princípios só para evitar conflito temporário, perde respeito próprio. E perda de respeito próprio é perda total de poder. E tem algo importante aqui. Pessoas respeitam limites claros. Podem não gostar, podem ficar desapontadas, podem tentar empurrar, mas respeitam. Porque limites demonstram autovalorização. E se alguém não se valoriza, por que outros deveriam valorizar? Conheci alguém que tinha amiga que sempre pedia favores. E ela sempre dizia sim automaticamente. Mesmo quando estava ocupada, mesmo quando não queria, mesmo quando já tinha planos. Porque tinha pavor de conflito. E então ficava ressentida. Porque estava fazendo coisas que não queria fazer. Até que ela começou a dizer não. Não de forma agressiva. Apenas não posso dessa vez. A amiga insistia com argumentos. Ela repetia calmamente não posso. A amiga ficou ofendida nas primeiras vezes. Mas eventualmente aceitou. E ela me contou algo interessante. A amiga começou a respeitar muito mais o tempo dela. E quando ela dizia sim agora, a amiga valorizava infinitamente mais. Porque não era dado automaticamente, era escolha consciente. Então, o sexto princípio é estabelecer limites claros cedo. Não esperar acumular ressentimento. Não explodir depois. Estabelecer o limite no momento, de forma calma, de forma clara. E manter o limite mesmo quando tentam empurrar. Se você se reconheceu nisso, comenta. Eu, só isso. O sétimo princípio vai contra conselhos de networking que você ouviu. Mas é um dos mais poderosos quando você entende a dinâmica real. Pessoas poderosas são confortáveis com desaprovação. O padrão comum é ter pavor de desagradar qualquer pessoa. Então, a adaptação de opiniões, concordância quando há discordância interna, evitar tomar posições claras. E isso torna a pessoa perdoável e esquecível. E aqui está a ironia. Quando alguém tenta agradar absolutamente todo mundo, não agrada ninguém de verdade. Porque não há substância. É como água. Toma a forma do recipiente. E ninguém respeita a água. Pessoas poderosas têm princípios claros. E não comprometem esses princípios para serem aceitas. Se alguém discorda, elas aceitam a discordância sem tentar convencer. Se alguém as desaprova, não perdem o sono. E isso não significa ser arrogante ou inflexível. Significa ter convicções e estar disposto a ser impopular quando as convicções exigem. Marco Aurélio escrevia sobre isso. Ele dizia que se você precisa da aprovação de absolutamente todos para ter paz, nunca terá paz, porque é impossível agradar todos. E tem uma dinâmica psicológica profunda aqui. Pessoas são atraídas por convicção. Mesmo quando discordam da posição, respeitam que há uma posição clara. Porque ter posição clara demonstra pensamento profundo e decisão consciente. Quando não há posição clara, quando há mudança baseada em quem está na sala, as pessoas percebem instantaneamente e perdem respeito. Porque não é pessoa com princípios, é camaleão tentando se adaptar para ser aceito. Conheci alguém que trabalhava em ambiente corporativo extremamente político. E ela via colegas mudando opiniões baseado em quem era o chefe na reunião. Se era chefe A, apoiavam ideia A. Se era chefe B, apoiavam ideia B.
E todos achavam que estavam sendo inteligentes politicamente. Mas ela fez diferente. Tinha posições claras baseadas em dados e princípios. E quando discordava, expressava a discordância de forma respeitosa, mas firme. E no começo alguns chefes não gostaram, porque ela não era pessoa fácil de controlar. Mas em 6 meses ela começou a ser consultada em decisões importantes. Porque gestores sabiam que ela ia dar opinião honesta, não opinião para agradar. E opinião honesta tem valor enorme. Opinião para agradar não tem valor nenhum. Então o 7º princípio é ser confortável com desaprovação. Ter princípios claros. E não comprometer esses princípios para ser aceito. Se alguém te desaprova por seguir seus princípios, aceitar sem drama. Porque a aprovação universal não é objetivo. Integridade é objetivo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. O 8º princípio é algo que a cultura de autopromoção ensina o oposto. Mas é um dos mais poderosos que separa a influência real de influência performática. Pessoas poderosas não se autopromovem constantemente. Elas deixam o trabalho falar por si. O padrão comum é falar constantemente sobre o que fizeram, o que estão fazendo, o que vão fazer. E quanto mais falam, menos impressionante parece. E aqui está por quê. Autopromoção constante comunica insegurança. A pessoa está tentando convencer as outras que tem valor. E quando precisa convencer, está implicitamente admitindo que o valor não é óbvio. Pessoas poderosas trabalham em silêncio. Fazem o que precisa ser feito sem anunciar para a plateia. E quando os resultados aparecem, eles falam por si mesmos. E então, as pessoas percebem organicamente. E percepção orgânica é infinitamente mais poderosa do que autopromoção forçada. Pensa na última vez que alguém ficou falando sobre como é bom no que faz. Como você se sentiu? Provavelmente sentiu que se a pessoa fosse tão boa assim, não precisaria ficar anunciando. Porque competência verdadeira é evidente sem precisar ser anunciada. Agora pensa na pessoa mais competente que você conhece. Ela fica falando sobre como é competente? Provavelmente não. Ela apenas entrega consistentemente. E as entregas constroem reputação muito mais forte do que 1000 posts de autopromoção. Marco Aurélio era imperador. Ele podia ter escrito suas meditações para serem publicadas e glorificarem sua imagem. Mas ele escreveu para si mesmo. Estava fazendo o trabalho interno sem plateia. E, ironicamente, é por isso que as meditações têm tanto poder 2000 anos depois. E tem outro nível psicológico aqui. Quando alguém não se autopromove constantemente, quando outra pessoa descobre seu trabalho organicamente, o impacto é muito maior. É como a diferença entre alguém falando que é engraçado versus alguém rindo genuinamente das suas piadas. Um é claim vazio, outro é evidência real. Conheci alguém que trabalhava como designer. E ela via colegas postando constantemente sobre cada projeto, cada cliente, cada pequena vitória. E ela ficava tentada a fazer o mesmo, porque parecia que quem não se promovia ficava invisível. Mas ela fez diferente. Focou obsessivamente em fazer trabalho excepcional e deixar os clientes falarem. E os clientes falaram. Eles recomendaram. E em 2 anos, ela tinha mais trabalho do que conseguia aceitar. Sem um único post de autopromoção. Porque o trabalho falava por ela. Então, o 8º princípio é trabalhar em silêncio e deixar resultados falarem. Não ficar anunciando cada coisa que faz. Fazer o trabalho, entregar consistentemente e deixar a qualidade criar reputação organicamente. Se você chegou até aqui, você é diferente da maioria. Deixa o like. O 9º princípio é algo que vai contra instintos sociais. E muitos nunca vão praticar porque parece desconfortável. Mas é um dos mais poderosos que existem. Pessoas poderosas terminam conversas primeiro. O padrão comum é ficar preso em conversas que não vão lugar nenhum porque há pavor de parecer rude. Então as pessoas fingem interesse, desperdiçam tempo. E isso as faz parecer disponíveis demais, sem vida própria, sem nada melhor para fazer. Pessoas poderosas valorizam tempo brutalmente. E quando uma conversa já deu o que tinha que dar, elas terminam. Não de forma abrupta ou rude, mas de forma clara. Foi bom conversar, preciso ir. E vão. Sem justificativas longas, sem desculpas excessivas, sem constrangimento.
E aqui está a psicologia. Quando alguém sempre espera a outra pessoa terminar a conversa, está comunicando que o tempo do outro é mais valioso que o seu, que está ali disponível até o outro decidir que acabou. E isso é submissão sutil. Quando alguém termina conversas primeiro, está comunicando que seu tempo tem valor, que tem coisas para fazer, que aproveitou a conversa, mas agora está seguindo com seu dia. E isso eleva o valor percebido. Pensa na pessoa mais ocupada e bem-sucedida que você conhece. Quando você conversa com ela, quem termina a conversa? Provavelmente ela. Porque ela tem agenda, tem compromissos, tem vida acontecendo. E isso não te faz respeitar menos, te faz respeitar mais. Porque o tempo dela é escasso, e ela te deu parte dele. Epicteto ensinava que você deve valorizar seu tempo mais do que qualquer outra coisa. Porque tempo é o único recurso que você não pode recuperar. E quando você desperdiça tempo em conversas que não agregam, está desperdiçando vida. E tem outro nível ainda. Quando alguém termina conversas primeiro, deixa as pessoas querendo mais. É o princípio de escassez. Quando está sempre disponível, perde valor. Quando é seletivo com tempo, ganha valor. Conheci alguém que tinha hábito de ficar em conversas longas sem propósito porque não queria parecer rude. E ela percebia que as pessoas começavam a esperar disponibilidade constante. Ligavam por qualquer motivo. Marcavam cafés que duravam horas sem agregar nada. E ela ficava exausta. Até que ela começou a terminar conversas. Conversa chegava em ponto natural. Ela dizia: foi ótimo conversar. Preciso voltar ao trabalho. As pessoas estranhavam no começo. Mas em algumas semanas ela percebeu que as pessoas começaram a respeitar muito mais o tempo dela. E quando marcavam para conversar, vinham mais preparadas, porque sabiam que o tempo era limitado. Então o nono princípio é terminar conversas primeiro quando elas já deram o que tinham que dar. Não ficar preso por educação excessiva. Valorizar seu tempo e comunicar esse valor terminando quando é apropriado. E agora o 10º e último princípio. E esse é talvez o mais contra-intuitivo de todos. É o princípio que muitos nunca praticam porque vai contra instintos de autoproteção. Pessoas poderosas admitem erros rapidamente. O padrão comum é fazer tudo para evitar admitir erro. A negação, justificativa, culpar circunstâncias ou outras pessoas. E quanto mais se evita, mais fraca a posição parece, porque todos sabem que houve erro. A negação só adiciona desonestidade à incompetência. Pessoas poderosas fazem o oposto. Quando erram, admitem imediatamente. Eu errei nisso. Sem justificativas elaboradas, sem tentar minimizar, sem jogar culpa em outros. Eu errei, aqui está o que vou fazer para corrigir, vamos seguir em frente. E aqui está a mágica psicológica disso. Admissão rápida de erro desarma completamente as pessoas. Elas esperavam defesa desesperada, justificativa elaborada, negação. E quando você pula tudo isso e vai direto para sim, eu errei, não há nada mais para atacar. Você já admitiu, então qual é o ponto de continuar pressionando? Mais do que isso, a admissão rápida demonstra segurança. Não há proteção de ego frágil. Não há necessidade de parecer perfeito. A pessoa é humana. Humanos erram. Ela errou. E agora, está corrigindo. E essa honestidade cria respeito que nenhuma defesa jamais criaria. Marco Aurélio cometia erros massivos governando Roma. E ele escrevia sobre eles. Não negava, não justificava. Reconhecia, aprendia, seguia em frente. E é por isso que ele é lembrado como um dos grandes. Não porque não errava, mas porque lidava com erros como pessoa forte lida. E tem uma dimensão estratégica aqui também. Quando você admite erros rapidamente, controla a narrativa. Define como o erro é enquadrado. Mostra que já está tomando ação corretiva. Tira o poder de outras pessoas usarem seu erro contra você porque você já admitiu abertamente. Quando há negação, dá poder para outras pessoas provarem que estava errado. E quanto mais se nega, mais evidências elas vão procurar. E quando finalmente provam que estava errado, toda a credibilidade se perde. Porque além de errar, houve mentira tentando encobrir. Conheci alguém que cometeu erro significativo em projeto no trabalho.
E o impulso imediato foi se defender. Culpar falta de informação, culpar prazos apertados, culpar qualquer coisa. Mas ela fez diferente. Foi diretamente para o gestor e disse: eu errei nisso. Aqui está o plano para corrigir. Não vai acontecer de novo. O gestor ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. E então disse: eu respeito que você admitiu. Vamos corrigir juntos. E ela me contou que esse momento mudou a dinâmica, porque ela demonstrou maturidade que a maioria não tem. Então o 10º princípio é admitir erros rapidamente, sem defesas ou justificativas. Errou, admite, corrige, segue em frente. E essa honestidade cria muito mais respeito do que qualquer defesa criaria. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos revisar os 10 princípios rapidamente e então vou te mostrar como começar a implementar isso. Princípio 1. Economia de palavras. Falar menos, e quando falar, cada palavra carrega peso. Princípio 2. Criar espaço entre estímulo e resposta. Não reagir imediatamente. Escolher conscientemente como responder. Princípio 3. Admitir quando não sabe algo. Ser honesto sobre limites sem fingir expertise que não tem. Princípio 4. Não se justificar excessivamente. Tomar decisões e seguir em frente sem precisar de aprovação alheia. Princípio 5. Honrar promessas pequenas religiosamente. Sua palavra tem valor porque você a cumpre sempre. Princípio 6. Estabelecer limites claros sem agressividade. Proteger seu tempo e energia de forma respeitosa mas firme. Princípio 7. Ser confortável com desaprovação. Ter princípios e não os comprometer para ser aceito. Princípio 8. Trabalhar em silêncio e deixar resultados falarem. Não se autopromover constantemente, entregar consistentemente. Princípio 9. Terminar conversas primeiro. Valorizar seu tempo e comunicar esse valor. Princípio 10. Admitir erros rapidamente. Não negar ou justificar. Reconhecer, corrigir e seguir em frente. Esses são os 10 princípios que pessoas naturalmente poderosas praticam. E a maioria vai assistir esse vídeo, achar interessante e não implementar nada. Vão continuar operando da mesma forma, esperando que um dia tenham mais presença, mais respeito, mais influência naturalmente. Mas influência não vem de espera. Vem de prática deliberada. E a pergunta agora é: qual desses 10 princípios ressoou mais com você? Não tente implementar todos de uma vez. Escolhe um. O que mais fez sentido. E pratica ele por uma semana. E quando ele começar a ficar natural, adiciona o segundo. E assim sucessivamente. Porque aqui está a verdade. Esses princípios parecem simples quando você ouve, mas são desafiadores de implementar na prática. Porque vão contra instintos sociais. Vão contra anos de condicionamento. Falar menos quando o impulso é preencher silêncio. Pausar quando o impulso é reagir imediatamente. Admitir ignorância quando o impulso é fingir que sabe. Não se justificar quando o impulso é explicar cada detalhe. Estabelecer limites quando o impulso é evitar conflito. Tudo isso é desconfortável no começo. Mas desconforto é evidência de crescimento. E se você pratica consistentemente, esses princípios se tornam naturais. E quando se tornam naturais, você para de tentar parecer poderoso e simplesmente é. E aqui está o que vai acontecer quando você implementar esses princípios. As pessoas vão começar a te tratar diferente. Vão te escutar mais quando você fala. Vão respeitar mais seu tempo. Vão valorizar mais sua opinião. Não porque você mudou quem você é fundamentalmente, mas porque você parou de fazer padrões que enfraqueciam sua posição. E tem algo ainda mais importante. Você vai se respeitar mais. Porque vai estar agindo de acordo com princípios. Não de acordo com medo de julgamento. E autorrespeito é a base de todo poder verdadeiro. Sem autorrespeito, não há poder real. Há performance de poder. E performance sempre colapsa sob pressão. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos eles praticavam esses princípios diariamente. Não porque eram especiais, mas porque entendiam que poder verdadeiro vem de dentro. E poder interno
É construído através de hábitos que a maioria nunca vai ter disciplina de praticar. Você tem a informação agora. Você sabe quais são os 10 princípios. Você sabe por que funcionam. Você sabe como começar. A única questão é: você vai implementar? Porque a maioria não vai. A maioria vai voltar para os mesmos padrões. Falar demais, reagir impulsivamente, fingir que sabe quando não sabe, se justificar excessivamente, quebrar promessas pequenas, não ter limites claros, buscar aprovação universal, se autopromover constantemente, desperdiçar tempo em conversas sem propósito, negar erros. E então, vão observar pessoas poderosas e pensar que nunca vão ter isso. Mas poderiam ter. A diferença é escolher fazer o trabalho. Você não precisa fazer essa escolha. Você pode escolher diferente. Você pode escolher implementar um princípio hoje, e outro semana que vem, e outro no mês que vem. E em 6 meses você vai olhar para trás e vai perceber uma mudança significativa. Porque construiu influência real, não performance de influência. Os estoicos te deixaram o mapa completo. Agora depende de você seguir. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual princípio você vai começar a praticar primeiro. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.